Como é que vocês estão? Vamos começar a leitura da Bíblia hoje com o livro da sabedoria. A gente terminou Cânticos de Salomão e agora a gente vai entrar no livro da sabedoria. Capítulo 1, unidade 1. Julgar certamente. Natureza da sabedoria. Julgar retamente. Amar... Deixa eu só anotar um negócio aqui, peraí. Eu tinha um superpoder quando eu era pequena. Era muito legal. E veio um cara muito chato depois que eu cresci e disse que era TDAH. Então eu anoto tudo pra eu não esquecer. Né? Eu achava super legal esse superpoder, porque eu esquecia, né? Certas coisas. Agora tem umas que não dá, né? Que é que a gente tem que, né, aprender, trabalhar. Vamos voltar aqui. Capítulo 1. Amai a justiça, vós que julgais a terra. Sente bem do Senhor e buscai-o com simplicidade no coração, porque ele é achado pelos que não o temam, e parece que nele tem fé, porque os pensamentos perversos apartam de Deus, e o seu provado poder convence aos estultos. Porque a alma maligna Porque na alma maligna não entrará a sabedoria, nem habitará no corpo do sujeito a pecado. Porque o Espírito Santo, mestre da disciplina, fugirá do fingido e retirar-se-á dos pensamentos que estão sem entendimento, e será expulsado pela iniquidade superveniente. Onisciência divina. Porque o espírito da sabedoria é benigno e não livrará o maldizente dos seus lábios, porque Deus é testemunha dos seus rins e é verdadeiro esquadrinhador do seu coração e ouvidor da sua língua, porque o espírito do Senhor encheu a redondeza da terra, e este que contém a todas as coisas tem conhecimento até de uma voz. Porque por isso aquele que profere palavras de iniquidade não se lhe pode ocultar, nem passará por ele de largo juízo que castiga, porque sobre os pensamentos do ímpio far-se-á interrogatório, e os seus discursos chegarão aos ouvidos de Deus para o castigo das suas iniquidades. Porque o ouvido do zelo ouve todas as coisas, e o tumulto das murmurações não lhe esconderá. Guardai-vos, pois, da murmuração, que nada aproveita, e refreai a língua de detração, porque a palavra secreta não passará em claro, e a boca que mente mata a alma. Pecado e morte. Não queirais buscar ansioso a morte do descaminho da vossa vida. Não adquirais perdição com as obras das vossas mãos. Não trabalho pro mal. Porque Deus não fez a morte, e nem se alegra na perdição dos vivos. Porquanto ele criou as coisas para que todas subsistissem, e faz saudáveis as criaturas do mundo, e não há nelas veneno de extermínio, nem reino dos infernos na terra, porque a justiça é perpétua e imortal. Unidade 2, capítulo 2, né? Unidade 2, capítulo 2. A sabedoria e o homem. Falsa mentalidade dos ímpios. Falsa mentalidade dos ímpios. Olha só, a gente acabou de falar sobre o lance aqui do coisa e vai falar sobre isso. Legal. Mas os ímpios a chamaram para si com mãos e palavras. Estimando-a amiga, se desvaneceram e fizeram com ela tratados, porque são dignos de serem do partido dela. Disseram, pois, discorrendo consigo não retamente. Curto é com tédio se passa o tempo da nossa vida e não há refrigério no fim do homem. Como também não há quem se haja conhecido que tornasse a vir dos infernos. Porque nada somos nascidos, e depois disso sairemos como nunca tivéssemos sido, porque a respiração nos nossos narizes é um fumo, e a fala uma faísca para mover o nosso coração, apagada a qual será o nosso corpo cinza, e o espírito dissipará como um ar sutil,
E a nossa vida passará como um rastro de nuvem e se desvanecerá bem como um nevoeiro que é afugentado pelos raios de sol e oprimido do seu calor. O nosso nome, pelo discurso do tempo, ficará sepultado no esquecimento e ninguém terá memórias das nossas obras, porque o nosso tempo é uma passagem de sombra e não há segredo nosso, não há regresso de nosso fim, porquanto lhe põe o selo e ninguém torna. Vinde, pois, e gozemos dos bens que existem, e façamos toda pressa, uso da criatura como na mocidade. Vinde, pois, e gozemos dos bens que existem, e façamos toda pressa uso da criatura como na mocidade. Enchamo-nos de vinho precioso e de perfumes, e não nos passe a flor do tempo. Coeremos de rosas antes que se murchem, não haja prado algum em que a nossa intemperança não deixe pegada. Nenhum de nós se dispense de tornar parte de nossos divertimentos. Deixemos em toda parte sinais de alegria, porque esta é a parte que nos toca. Essa é a nossa sorte. Oprimamos justo na sua pobreza, e não perdoemos a viúva, nem respeitemos as cãs do velho de muito tempo. E seja nossa força a lei da justiça, porque aquilo que é fraco se reputa por inútil. Façamos, pois, cair o justo nos nossos laços, porquanto nos é inútil, e é contrário às nossas obras, e nos lança em rosto as transgressões da lei, contra a nossa reputação pública, as faltas do nosso procedimento. Ele assegura que tem a ciência de Deus e se chama Filho de Deus. Tem-se nos feito censor dos nossos pensamentos. Ainda só o vê-lo nos é insuportável, porque a sua vida é dissemelhante à dos outros e os seus caminhos são bem diferentes. Somos avaliados por ele como pessoas vãs e se abstém dos nossos caminhos como de imundície e prefere os novíssimos dos justos e se gloria de quem tem a Deus por Pai. Vejamos, pois, se os seus discursos são verdadeiros e tentemos o que lhe há de vir, e saberemos qual será o seu fim. Porque se é verdadeiro Filho de Deus, ele o amparará e o livrará das mãos dos contrários. Façamos-lhes perguntas por meio de ultrajes e tormentos, para que saibamos o seu acatamento e provemos a sua paciência. Condenemo-lo a uma morte mais ainda infame, porque segundo as suas palavras, haverá dele consideração. Essas coisas pensaram e nelas erraram, porque a sua malícia os cegou. Não souberam os segredos de Deus, nem retribuição de justiça, e nem fizeram conceito da honra das almas santas. Porquanto Deus criou o homem inexterminável e os fez à imagem e semelhança. Mas por inveja do diabo entrou no mundo a morte, e a ele imitam os que são do seu partido. Felicidade dos justos, capítulo 3. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Pareceu-lhe os olhos dos insensatos que morriam, e o seu trânsito foi reputado por aflição. Não se assustem, mas eu tive que fazer uma pausa aqui, eu já aproveitei para trocar a cortina, que tá um horror de suja. Vamos voltar aqui agora. Eu falei que era um superpoder. Vamos lá. Eu vou voltar um pouco e vou recomeçar o capítulo 3. Só para dar uma refletida aqui na minha mente, porque foram só 3 versículos. E para que eu consiga... Ai, tava piscando a luz aqui, porque... tava ligado o carregador. Só para que eu consiga assimilar de volta aqui, porque eu parei um pouco, fiquei um tempo ali resolvendo outras coisas, mas a gente vai voltar para a leitura. Vamos lá. Felicidade dos justos, capítulo 3. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará a tormente da morte. Vou tirar esse aqui daqui, são muitos. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, e o seu trânsito foi repultado por aflição. A jornada que fazem, separando-se de nós, extermínio, mas eles são em paz. E se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua presença está cheia de mortalidade.
Vexados em poucas coisas, em muitas lhes será bem retribuído, porque Deus os tentou e os achou dignos diante de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os recebeu numa história do holocausto. Ao seu tempo haverá deles consideração. Os justos resplandecerão, como as faíscas por um canival discorrerão. Eles julgarão as nações, dominarão os povos, e o seu Senhor reinará para sempre. Aqueles que confiam nele terão inteligência de verdade, da verdade. E os que lhe são fiéis no seu amor descansarão unidos a ele, porque o dom é a paz para os seus escolhidos. A comparação dos ímpios e dos virtuosos. Ainda capítulo 3, versículo 10. 10 a 19. Mas os ímpios terão o castigo à proporção do que pensaram. Os que não fizeram caso dos justos e se apartaram do Senhor. Porque o desgraçado é o que rejeita a sabedoria e a instrução, e a esperança deles é vã, e os trabalhos sem fruto, e inúteis as suas obras. As suas mulheres são insensatas, seus filhos perversíssimos. Maldita a raça deles, porque feliz é a estéril, e a incontaminada, que não conheceu o tálamo com delito, e o terá o fruto quando se atender às almas santas. O eunuco não obrou iniquidade por suas mãos, nem forjou os pensamentos perversíssimos contra Deus, porque lhe será dado um dom escolhido de fé e uma sorte muito agradável no templo de Deus. Porque o fruto dos bons trabalhos é glorioso, a raiz da sabedoria é tal que não seca. Porém, os filhos dos adúlteros serão por acabar e a linhagem do tálamo iníquo será exterminada. E ainda quando forem de larga vida, serão reputados como coisa de nenhuma entidade, e a sua última velhice será sem honra. E se mais depressa morrerem, não terão esperança, nem palavras de consolação no dia do reconhecimento, porque os fins da descendência iníqua são cruéis. Capítulo 4. Ó quão formosa é a geração casta e gloriosa, pois é imortal a sua memória, porquanto ela é conhecida assim diante de Deus como diante dos homens. Quando ela está presente, a imitam, quando se tem retirado, a desejam, e corada para sempre, triunfa, levando o prêmio nos certames castos. Mas a multidão variada dos ímpios não será útil, e os renovos bastardos não lançarão profundas raízes, nem sentarão firmeza estável. E se com o tempo brotarem nos ramos como se não acham firmes, serão abalados do vento e desarraigados pela impetuosidade dos furacões. Pelo que não serão quebrados os seus ramos, antes que cheguem à devida perfeição, e os frutos dele inúteis e ásperos para comer, e para nada bons. Porque os filhos que nascem de iníquos sonos testemunhas são da maldade contra os pais quando se lhes pergunta. Vida e imortalidade verdadeira. Mas o justo, ainda estamos no capítulo 4, tá? Esse é o versículo 7 ao 20. Mas o justo, ainda que acometido pela morte repentina, está em descanso, porque a velhice venerável não é diuturna, nem é computada pelo número dos anos, pois as cãs do homem são os seus sentimentos, e a vaidade da velhice é a vida imaculada. Tendo-se feito agradável a Deus, foi por ele amado, e vivendo entre os pecadores, foi traslado. Foi arrebatado para que a malícia não mudasse o entendimento ou para que não seduzisse a sua alma aparente. Porque o feitiço das inépcias escurecem o bem, e a constância da concupiscência transforma o sentido da malícia. Me perdi aqui, peraí. Fui anotar ali o negócio para não poder olhar depois no dicionário. Inépcia, concupiscência. Para eu poder ver o que é. Posso pôr as palavras aqui depois embaixo, quando eu olhá-las depois da gravação. Vamos voltar aqui. Isto. Tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma larga vida,
porque sua alma era agradável a Deus. Por isso, ele apressou a tirá-lo do meio das iniquidades, mas os povos estão vendo isso e não entendem, nem depositam nos seus corações coisas tais como estas, que a graça de Deus e a sua misericórdia está sobre os seus santos e que olha para os seus escolhidos. Mas o justo morto condena os ímpios vivos, e a mocidade consumada em breve alarga a vida do injusto. E a mocidade consumada em breve alarga a vista do injusto. Porque eles verão o fim do sábio e não compreenderão que desígnio tenha formado acerca dele, porque haja o Senhor posto em segurança. Vê-lo-ão e desprezarão, mas o Senhor zombará deles, e depois disso morrerão sem honra, e ficarão com a infâmia sempre entre os mortos, porque não fará arrebatar os inchados e as vozes, e transbordará desde os afundamentos, e não serão reduzidos à desolação, e estarão gemendo, e a sua memória perecerá. Virão medrosos com as suas lembranças dos seus pecados e se apresentaram contra eles as suas iniquidades. Então se levantaram os justos com grande afouteza contra aqueles que o atribularam e que lhes roubaram com o fruto dos seus trabalhos. Toda vez que eu pauso do problema, então não vou pausar mais mesmo não, vou parar do jeito que eu estava parando. Vocês acham que eu tenho paciência, gente? Eu tenho, só não uso muito. Vamos lá que eu tenho que voltar aqui da bodega. Perdi o lugar de novo. Porque os fará arrebentar inchados sem voz e os transtornará desde os fundamentos e serão reduzidos à última desolação e estarão gemendo e a sua memória perecerá. Virão medrosos com a lembrança dos seus pecados e se apresentarão contra eles as suas iniquidades. Então se levantarão os justos com grande afouteza contra aqueles que os tribulam e que lhe roubaram o fruto dos seus trabalhos, vendo-os. Virão medrosos com a lembrança dos seus pecados e se apresentarão contra eles as suas iniquidades. Terminamos o capítulo 4. Começamos o capítulo 5, arrependimento tardio dos ímpios. Então se levantaram os justos com grande afouteza contra aqueles que os atribularam e que lhes roubaram o fruto dos seus trabalhos. Vendo-os assim, perturbar-se-ão com um temor horrível e ficarão assombrados pela novidade repentina da sua salvação, que eles não esperavam. Vendo-os assim perturbar-se-ão com temor horrível, ficarão assombrados pela novidade repentina da sua salvação, que eles não esperavam. Dizendo, dentro de si, tocados do arrependimento e com a angústia do espírito gemendo. Esses são aqueles de quem nós, ou no outro tempo, fazíamos zombaria, e a quem tínhamos por objeto de opróbrio. Nós, insensatos, reputávamos a sua vida por uma loucura, e o seu fim sem honra. Ei-los aí, como têm sido contados entre os filhos de Deus, e entre os santos está a sua morte, a sua sorte. Nós, insensatos, reputávamos a sua vida por uma loucura e o seu fim sem honra. Eles aí, como têm sido contados entre eles, os filhos de Deus, e entre os santos está a sua sorte. Logo nós extraviamos do caminho da verdade e da luz da justiça, não raiou para nós o sol da inteligência, não nasceu sobre nós. Nós nos cansamos do caminho da iniquidade e da perdição e andamos por uns caminhos ásperos e ignoramos os caminhos do Senhor. De que nos aproveitou a soberba? Ou de que nos serviu a jactância das riquezas? Todas essas coisas passaram como sombra e como um correio que vai depressa, e como uma nau que vai cortando as agitadas ondas, na qual não pode se achar o rastro depois que passou, nem a esteira da sua quilha nas ondas, ou como uma ave que voa atravessando o ar, de cujo caminho não se acha indício algum, senão o ruído das asas que cortam leve vento e fedendo o ar com a força do seu vôo. Passou batendo as asas e depois disso não se encontrou sinal algum do seu caminho, ou como seta despedida ao lugar destinado. O ar, dividido logo serra em si mesmo, de maneira que se fique ignorando a passagem dela. Assim também nós, logo que nascemos, deixamos de ser, e na verdade nenhum sinal de virtude podemos mostrar, mas fomos consumidos em nossa malícia. Tais são as coisas que disseram no inferno estes que pecaram, porque a esperança é o ímpio como a lanugem que o vento
que pelo vento é levada, e como a espuma teme, que pela tempestade é espalhada, como o fumo que pelo vento é dissipado, e como a lembrança do hóspede de um dia que passa. Destino eterno dos justos e ímpios. Como diria Quintana, se eu errei, meu Deus, um tapa na cara não pode mais, que agora a gente lê a Bíblia. Quintana dizia que eles passarão, eu passarei. Destino eterno dos justos e dos ímpios. Mas os justos viverão para sempre, a sua recompensa está no Senhor e o pensamento deles no Altíssimo. Portanto, receberão da mão do Senhor um reino de honra e uma diadema de formosura, porque os protegerá com a sua destra e com o seu santo braço os defenderá. O seu zelo se vestirá todas as suas armas, e ele armará suas criaturas para se vingar de seus inimigos. Tomará por couraça a justiça e por capacete a inteireza do seu juízo. Embarçará a equidade como escudo inexpugnável, afiará a sua ira inflexível como uma lança e todo o universo pelejará da parte dele contra os insensatos. Irão, com direita pontaria, até os tiros missivos dos raios, como um arco bem encurvado das nuvens não serão despedidos e descarregarão sobre o lugar certo. A ira de Deus, semelhante a uma máquina de lançar pedras, fará chover uma grossa saraiva. Embraver-se-á contra eles a água do mar, e os rios correrão juntos com a furiosa enchente. O espírito de virtude se levantará contra eles, e como um redemoinho de vento se espalhará, e a sua iniquidade reduzirá uma solidão toda a terra, e a malícia deitará debaixo dos assentos dos poderosos. Unidade 3, a definição da sabedoria. Convite ao estudo da sabedoria. Capítulo 6, versículo 1 a 12. A sabedoria é mais estimável do que as forças, e o varão prudente vale mais do que o valoroso. Ouve, pois, ó reis, e entendam. Tomai a instrução, ó juízes de toda a terra. Aplicai os ouvidos, vós que governais os povos e que gloriais e tendes debaixo de vós muitas nações, porque de Deus vos tem sido dado o poder e do Altíssimo a força, o qual vos perguntará pelas vossas obras e esquadrinhará os vossos pensamentos. Porque sendo ministros do teu reino, não julgastes com equidade, nem guardastes a lei da justiça, e nem andastes conforme a vontade de Deus. Ele vos porá diante de um modo temeroso e de dentro de pouco tempo. Porque sobre os que governam se fará um juízo rigorosíssimo, porque com os pequenos tem-se mais comiseração, mas os poderosos serão poderosamente atormentados, porque Deus não executará uma pessoa alguma, nem respeitará a grandeza de quem quer que for. Porquanto ele fez ao pequeno ao grande, tem igualmente cuidado de todos, mas aos mais forte suplício ameaça. A vós, ó reis, que são dirigidos esses meus discursos, para que vós aprendais a sabedoria e não caiais. Porque aqueles que tiverem feito justamente as nações da justiça, serão tratados como justos, e os que tiverem aprendido o ensino acharão quem responder. Tende, pois, um ardente desejo pelos meus discursos, e amais e tereis instrução. Acessibilidade e sabedoria. Esclarecida é a sabedoria e tal que nunca se murcha. Facilmente é vista por aqueles que a amam e achada pelos que a buscam. Ela se antecipa aos que cobiçam de tal sorte que lhes penteia primeiro. Aquele que vigia desde a manhã para possuir não terá trabalho, porque ele a achará sentada à sua porta. Pelo que ter o pensamento na sabedoria é consumada a prudência, e aquele que velar pela adquirir depressa estará seguro, porque ela mesma anda de roda buscando aos que são dignos de acharem e alegremente se mostra nos caminhos. Por meio de toda providência, se faz em contradiça com eles, porque ao princípio dela é um desejo muito verdadeiro de instrução, mas o cuidado da instrução é o amor. O amor é a guarda das suas leis, e a guarda das suas leis é a consumação da incorrupção, e a incorrupção aproxima o homem de Deus. Assim que o desejo da sabedoria conduz ao reino eterno. Se vós, pois, sois reis dos povos, vos comprazeis nos tronos e nos sceptros, amai a sabedoria para reinardes eternamente, amai a luz da sabedoria todos vós que presidis aos povos. O que é a sabedoria? E eu vos relatarei que coisa é a sabedoria e qual foi sua origem. E não vos encobrirei os segredos de Deus, mas investigá-lo-eis desde o princípio do seu nascimento e porei claras a sua ciência e não passarei ao alto da verdade. Nem farei caminho com que se desfaz de inveja, porque um tal homem será participante da sabedoria. Ora, a multidão dos sábios é a saúde da redondeza da terra, e um rei sábio é a firmeza do povo. Recebei, pois, as instruções no meio das minhas palavras, e elas vos serás proveitosa. Capítulo 7, a doutrina de Salomão sobre a sabedoria.
Ai, vamos lá ver, Salomão. Definição da sabedoria, convite ao estudo de sabedoria, capítulo 6. Sabedoria... Não. Voltando. Capítulo 7. Doutrina de Salomão sobre a sabedoria. Também eu, por certo, sou homem mortal, semelhante a todos e da descendência daquele terreno que por primeiro foi feito. E no ventre da minha mãe fui tornada lá. Gente, eu não sei não. Eu acho que isso não é português de Portugal. Porque minha mãe fui formado carne no ventre da minha mãe. É a tradução da Bíblia. Opa, namastê. Namastê. E na minha mãe fui formado carne. Dentro do espaço de 10... Mas não é 9? Dentro do... Desculpa. Dentro do espaço de 10 meses, fui coalhada em sangue do sêmen do homem e correndo o deleite do sono. E tendo nascido, respirei ao ar comum e caí na terra feito do mesmo modo. Dei a primeira voz semelhante a todos chorando. Envolto faixas, fui criado, e isto com grandes cuidados. Porque nenhum dos reis teve outro princípio de nascimento. Logo é para todos de uma mesma entrada na vida, semelhante à saída dela. O valor da sabedoria. Por amor disso, desejei eu a inteligência e ela me foi dada. Invoquei o Senhor e veio a mim o espírito da sabedoria. E a preferi nos reinos e aos tronos. Julgarei as riquezas que nada valiam em sua comparação. Nem pus em paralelo com elas as pedras preciosas, porque todo o ouro em sua comparação é uma pouca de areia. E a prata será reputada como o lodo à sua vista. Eu amei mais do que a saúde e do que a formosura, e me resolvi a tê-la por nus, porque a sua claridade é inextinguível, e todos os bens me vieram juntamente com ela, e inumeráveis riquezas por suas mãos. Me regozijei em todas as coisas, porque ia diante de mim essa sabedoria, e eu ignorava que ela era a mãe de todos esses bens. Eu aprendi sem fingimento, e a reparto com outros sem inveja. E não escondo as riquezas que ela encerra, porque ela é um tesouro infinito para os homens, do qual os que usaram têm sido feitos participantes da amizade de Deus e recomendáveis pelos donos da doutrina. Sabedoria é um dom do Senhor. Isso é um título, tá? Sabedoria é um dom do Senhor. Capítulo 7, versículo vai do 15 ao 30. Mas Deus me fez a graça de que eu falasse segundo o que sinto, e de que presumisse coisas dignas destas que me são dadas, porquanto Ele é o guia da sabedoria e o emendador dos sábios, porque na mão dele estamos assim... Nós, como os nossos discursos e toda a sabedoria e a ciência de obrar e a disciplina, porque ele me deu a verdadeira ciência dessas coisas que existem, para que saiba a disposição do orbe da terra e as virtudes dos elementos, o princípio e o fim, o meio dos tempos, as mudanças das alternativas e as vicissitudes das estações, os cursos do ano, as disposições das estrelas, as naturezas dos animais e os instintos dos brutos, as forças dos ventos, os pensamentos dos homens, as diferenças das plantas, as virtudes das raízes, e aprendi todas quantas coisas há escondidas e não descobertas, porque a sabedoria, artífice de tudo, me ensinou, porque há nela um espírito de inteligência, santo, único, múltiplice, súbtil, discreto, ágil, imaculado, claro, suave, amigo do bem, penetrante, a quem nada impede que não obre benefício. Amante dos homens, benigno e estável, constante, sossegado, que tem o poder que tudo vê e que encerra em si todos os espíritos, inteligível, puro e sutil. Sutil que não vou julgar mais, porque a gente precisa andar rápido. A sabedoria é mais ativa do que todas as atuosas. Ela toca em toda parte por causa da sua pureza, porque é um vapor de virtude de Deus e uma sincera emanação da claridade do onipotente Deus, e por isso nada manchado cai nela, porque ela é o clarão de luz eterna, é o espelho sem mácula da majestade de Deus e a imagem da sua bondade. Sendo uma só pode tudo e permanecendo em si, uma renova todas as coisas e pelas ações se transfunde das almas santas, forma os amigos de Deus e os profetas. Porque Deus a ninguém ama senão o que habita com a sua sabedoria, porque esta é a mais formosa que o sol, e sobre toda a disposição das estrelas comparada com a luz, ela se encontra primeiro, porque ela sucede à noite, mas a malícia não vence a sabedoria.
Utilidade da sabedoria, capítulo 8, vai do versículo 1 ao 17. A sabedoria, pois toca desde uma extremidade até a outra com fortaleza, e dispõe todas as coisas com suavidade. A esta eu amei, e requisitei desde a minha mocidade, e procurei tomá-la para minha esposa, e me fiz amador da sua formosura. Ela realça a glória da sua nobreza, tendo com Deus estreita união. E sobre isso a amou o Senhor de todas as coisas, porque ela que isso ensina a ciência de Deus e que dirige as suas obras. E se as riquezas se apetecem na vida, que coisa mais rica do que a sabedoria, que obra todas as coisas? E se é a indústria que a obra, quem é o melhor artífice do que ela dessas coisas que existem? E se alguém ama a justiça, os trabalhos destas têm grandes virtudes. Porque ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que é mais útil na vida para os homens. E se alguém deseja a profundidade da ciência, é ela que sabe do passado e que julga o futuro. Conhece as sutilezas dos discursos e as soluções dos argumentos. Sabe os sinais dos prodígios antes que eles apareçam. E o que tem de acontecer no decurso dos tempos e dos séculos? Olha só, tá lá no versículo 8. Capítulo 8, versículo 8. Que interessante. Eu vi, pois me resolvi tomá-la comigo por maneira da minha vida, sabendo que ela repartirá comigo seus bens, e será minha consolação nos meus cuidados e dissabores. Por meio dessa, entre os povos terei glória, e posto que moço honra entre os velhos, serei achado agudo no juízo e admirável na presença dos poderosos, e os assemblantes dos príncipes me admirarão. Quando eu estiver calado, esperarão que eu fale, quando falar, olharão para mim com atenção, e quando me largar nos discursos, porão mão na sua boca. Terei de mais a mais por amor desta imortalidade. Deixarei eterna memória aos que hão de vir depois de mim. Governarei os povos e as nações me serão sujeitas. Os reis formidáveis temerão quando ouvirem falar de mim. No povo parecerei bom e na guerra forte. Entrando em minha casa, acharei o meu descanso com ela, porque a sua conversão não tem nada de desagradável, nem a sua companhia nada de fastidioso, mas o que nela se acha é a satisfação do prazer. Considerando nessas coisas comigo mesmo e meditando sobre ela dentro do meu coração, refletindo que a imortalidade se acha na união com a sabedoria e na sua amizade um santo prazer, e nas obras das suas mãos riquezas inexauríveis no exercício de sua conversação e inteligência e um grande lustre na comunicação dos seus discursos. Dava voltas, buscando-a para tomar por minha completa companheira. Sabedoria é um dom de Deus. Eu, porém, era um menino engenhoso. Coube-me, por sorte, uma alma boa. Ou, para melhor dizer, como eu era bom, vi um corpo incontaminado. E como eu sabia que de outra maneira não podia ter continência se Deus não me desse, se Deus na mão me desse, e isto era um efeito de sabedoria, saber de quem eu havia de receber este dom. Encaminhei-me ao Senhor e fiz-lhe a minha súplica e disse-lhe de todo o meu coração. A oração de Salomão agora. Capítulo 9, versículo de 1 a 19. Deus de meus pais, Senhor de misericórdia, que fizeste tudo pela tua palavra, e que formaste o homem pela tua sabedoria, a fim de que ela estivesse no domínio sobre as criaturas que por ti foram feitas, e a fim de que ele governasse o globo da terra com equidade e justiça, proferisse o juízo com retidão de coração. Dá-me aquela sabedoria que está ao pé de ti, no teu trono, e não me queirás excluir do número dos seus servos, porquanto eu sou servo teu e o filho da tua escrava, sou um homem fraco e de pouca dura, e pouco suficiente para entender o juízo e as leis. Porque ainda assim, algum seja consumado entre os filhos dos homens, se estiver ausente dele a tua sabedoria, será reputado como nada. Tu me escolheste para ser rei do teu povo e para juiz dos teus filhos e filhas. Tu me mandaste fundar um templo sobre o teu santo monte, um altar da cidade da tua habitação, conforme o modelo do teu santo tabernáculo que tu preparaste desde o princípio.
E contigo a tua sabedoria, que conhece as tuas obras, a qual se achou também tão presente quando fazias a redondeza da terra, e sabia o que era agradável aos teus olhos, e o que era reto aos teus preceitos. Envia-o dos teus santos céus e de trono da tua grandeza, para que esteja comigo, e comigo trabalhe, para que eu saiba o que é aceito. Porque ela sabe todas as coisas e as entende, me guiará pelas obras com prudência, e me guardará com o seu poder. Serão aceitas das minhas obras, e governarei ao teu povo com justiça, e serei digno do teu trono, do trono de meu pai. Porquanto que o homem poderá saber do conselho de Deus? Ou quem poderá alcançar o querer de Deus? Porque os pensamentos dos mortais são tímidos, incertas as nossas providências. Porque o corpo se corrompe, faz pesada a alma, esta morada terrestre abate o espírito que pensa muitas coisas. E com dificuldade compreendemos o que há na terra. Descobrimos com o trabalho que temos diante dos olhos. Mas quanto às coisas que há nos céus, quem investigará? E quem saberá o teu conselho se tu não lhe deres a sabedoria, desde que o mais alto dos céus não enviares o teu Santo Espírito, e ainda sejam corrigidas as veredas daqueles que estão na terra, e aprendam os homens as coisas que te agradam, porque pela sabedoria que foram sarados todos os quantos te agradam, Senhor, desde o princípio. Ai, eu não quero estar desse jeito aqui, não quero colorir essa tatuagem, não tô nem... Papel da sabedoria na história. A sabedoria da vida dos patriarcas. Capítulo 10. Esta guardou aquele que foi por Deus formado primeiro pai da redondeza da terra, tendo sido criado só, e o tirou do seu pecado e lhe deu virtude de governar todas as coisas. Tanto que desta se apartou o injusto na sua ira, pereceu pelo furor do homicídio fraterno, por causa do qual, ao tempo que o dilúvio inundava a terra, e saneou de novo a sabedoria governada ao justo por meio de um lenho desprezível. Abraão e Ló. Também essa, depois de terem mancomunado as nações em conspiração da maldade, conheceu o justo e conservou para Deus sem culpa e o manteve na forte compaixão do filho. Esta livrou ao justo que fugia aos ímpios que pereciam quando descia o fogo sobre as 5 cidades, em testemunho da maldade dos quais permanece na terra que ainda fumega, deserta e as árvores que dão frutos em estação, levantada em memória de uma alma incrédula, porque esse passado, eles de largo pela sabedoria não só caíram em ignorarem os bens, mas deixaram ainda aos homens uma lembrança da sua estultícia, de tal sorte que nem se puderam ocultar nos meios das ações em que delinquiram. Mas a sabedoria tem livrado de dores aos que reverenciam. Jacó. Esta é a que guiou por caminhos direitos ao justo quando fugia a ira de seu irmão, e lhe mostrou o reino de Deus e lhe deu a ciência dos santos, que o enriqueceu nos trabalhos e compensou suas fadigas. No dolo e que os violentavam, que lhe assistiu e o fez rico. Guardou-o dos inimigos e assegurou dos enganadores e o meteu num duro combate para que vencesse e soubesse de todas as coisas que a mais poderosa é a sabedoria. Nossa, gente, o que eu tô fazendo aqui? José. A tradução errada, perdão, é este, gente. Este não desamparou ao justo vendido, mas sim livrou dos pecadores. Desceu ele ao fosso, não largou nas cadeias até lhe depositar nas mãos o cetro do reino e o poder contra aqueles que o deprimiam. Convenceu dos mentirosos e aos que deslustraram e lhe deu uma nomeada eterna. A sabedoria na libertação de Israel. Esta livrou o povo justo e a linhagem irrepreensível das nações que o abatiam. Entrou na alma do servo de Deus e se manteve com prodígios sinais contra os reis formidáveis. Deu aos justos o galardão dos seus trabalhos e os conduziu por um caminho admirável. Serviu-lhes de coberta de dia e de luz de uma das estrelas de noite. Conduziu-os pelo mar vermelho e transportou pela imensidade das águas, mas sepultou no mar os seus inimigos e tirou do profundo dos abismos. Por isso os justos levaram os desejos dos ímpios e com seus cânticos engrandeceram, Senhor, o teu santo nome e todos uniformemente louvaram a tua mão vitoriosa, porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e fez eloquente a língua dos infames. Capítulo 11. Através do deserto. Ela é a que dirigiu nas suas obras por mão do santo profeta. Eles fizeram seu caminho por desertos que não eram habitados e em lugares ermos fixaram tendas. Fizeram cara a seus inimigos e se vingaram dos seus contrários. Tiveram sede e te invocaram, e foi-lhes dado água de uma penha muito alta, e refrigério em sede de uma pedra. Castigo dos egípcios. Pois por meio daquela mesma coisa que com seus inimigos se viram castigados, que foi pela falta de água com que mataram a sede, com essa dos filhos de Israel até se alegraram, tendo-a em abundância.
Por isso, eles, quando lhes faltava, foram bem tratados, porque na verdade enlufar da fonte de um rio perene deixa aos enjutos sangue humano. Como estes fossem perecendo em castigo de terem feito morrer aos infames, deste àqueles água abundante sem esperança, mostrando por essa sede que então houve, que de modo por que exaltavas aos teus, fazias perecer os teus adversários. Porque quando foram provados e recebendo a mim assim um castigo com misericórdia, reconheceram eles que à sua maneira padeciam tormentos os ímpios julgados com ira. Aqueles que provaste na verdade como o pai que admoesta, porém este condenaste, fazendo-lhes interrogatório como rei duro, porque ausentes e presentes eram igualmente atormentados, porquanto se havia deles apoderado de uma dobra mágoa e desfeito pranto com a memória das coisas passadas. Pois, quando ouviram dizer que fora bem para os outros o que para eles havia sido tormento, logo se lembraram do Senhor, admirando o fim do sucesso. Porque ao mesmo de que se escarneceram abandonado na cruel exposição dos meninos, vieram no fim do sucesso a admirar, padecendo sede, senão como os justos. Clemência divina para os egípcios, mas pelos pensamentos loucos da sua iniquidade, porquanto alguns errando nesta arte adoravam serpentes mudas e animais inúteis, enviaste contra eles multidão de animais mudos em vingança, para que soubessem pelas coisas que alguém peca, por essas também é atormentado, porque não estava impossibilitada a tua onipotente mão que criou o globo da terra de uma vista matéria, para mandar sobre eles uma multidão de ursos ou ferozes leões, ou animais de uma nova espécie não conhecidos, cheio de furor, que respirassem rescaldo de incêndios ou que exalassem cheiro de fumo, e que o despedissem dos olhos horrendos faíscas, dos quais a malignidade não somente pusesse exterminar, mas até à vista matá-los de pavor. Mas ainda, sem essas coisas, podiam com assopro ser mortos depois de terem padecido a perseguição pelas suas mesmas ações e se acharem espalhadas pelo espírito da tua virtude. Mas todas as coisas dispuseste com medida, conta e peso, porque tu só tens sempre a mão supremo poder. E quem poderá resistir à força do teu braço? Pois todo o mundo diante de ti é como um pequeno grão de balança e como uma gota de orvalho da madrugada que cai sobre a terra. Tu tens compaixão de todos, porque tudo podes, e dissimulas o pecado dos homens para que façam penitência. Porque tu amas todas as coisas que existem e não aborrecem nada quando o fizeste, pois nenhuma estabeleceste ou fizeste aborrecendo-a. E como poderia subsistir coisa alguma se tu não quisesses? Ou de modo que conservaria por ti não fosse chamado, porém tu perdoas a todas as criaturas, porque tuas são, Senhor, as almas das almas. Porque tuas são, Senhor, que amas as almas. Capítulo 12. Ó quão bom e suave é, Senhor, em tudo o teu espírito. É por isso que tu castigas pouco a pouco aos que se desencaminham. Hoje a gente já sabe que não castiga, né? Que é tudo retorno, né? Vibracional. A ideia é fazer uma leitura direta para que vocês se questionem, mas tem hora que não dá. Desculpa. Eu tenho que soltar um comentáriozinho aqui, outro ali. Porque eu também tô estudando. É por isso que tu castigas pouco a pouco aos que se desencaminham e os advertes das faltas que cometem. Isso aí eles advertem mesmo. E os instruis para que da malícia creiam em ti, Senhor. Crê no eu superior. Clemência divina ao castigar os cananeus. Porquanto aqueles antigos habitadores da tua terra santa, aos que tivessem horror, porque faziam obras que te eram abomináveis pelos seus malefícios e sacrifícios ímpios, sendo até desapiedados matadores dos seus próprios filhos, e chegando a comer as entranhas dos homens, e a lhes tragar o sangue no meio da vossa terra sagrada. E aos pais autores da morte das almas, não socorridas, tu quiseste destruir pelas mãos dos nossos pais, a fim de que esta terra, que é de ti mais querida de todas, recebesse uma colônia digna dos filhos de Deus. Mas ainda estes perdoaste como a homens e lhe enviaste as vespas como os batedores no teu exército para que elas pouco a pouco os exterminassem, não porque não pudesse sujeitar pela guerra os ímpios dos justos ou destruí-los de uma vez pelos animais cruéis ou como uma palavra descabida, mas exercitando sobre eles o teu juízo por degraus, tu lhes dava lugar de fazer penitência, ainda que não ignoravas a que sua noção é malvada e que a malícia lhes é natural e que o seu pensamento nunca, jamais se podia mudar, porque a sua raça era maldita desde o princípio. Razões dessa clemência. Nem era por temor de alguém que tu lhes perdoavas assim os teus pecados,
Porquanto quem dirá a ti que tu tens feito? Ou quem se levantará contra teu juízo? Ou quem se porá na tua presença feito defensor dos homens iníquos? Ou quem te fará cargo sem se pereceram as nações que tu fizeste? Porque não há outro Deus senão tu, que de todas as coisas tem cuidado para mostrares que não exercitas injustamente o teu juízo. Nem rei nem tirano pedirá a tua presença contra aqueles que destruíste. Entretanto, como tu és justo, todas as coisas governas justamente, e julgar por uma coisa alheia do teu poder ao condenar o que não merece ser punido. Porque o teu poder é o princípio da justiça, e por isso mesmo que és o Senhor de tudo. Te fazes indulgente com todos, porque tu mostras o teu poder. Quando, se não se crê que és absoluto no mesmo poder, confundes a audácia dos que não te reconhecem. Tu, dominador poderoso, julga com tranquilidade e nos governas com grande reserva, porque tens debaixo da tua mão poder, quando quiseres. Ensinaste, pois, ao teu povo, no meio das obras, que importa ser justo e humano. Fizeste conceber aos teus filhos boa esperança, porque julgando tu, dás lugar aos pecados da penitência. Porque seus inimigos dos teus servos, réu de morte, puniste com tanta circunspecção, dando-lhes tempo e lugar em que pudessem apartar da malícia, com quanto resguardo não julgaste tu a teus filhos, a cujos pais fizestes boas promessas com juramentos e alianças. Quando, pois, nos fazes padecer algum castigo, tu açoitas os nossos inimigos por diferentes maneiras, para que, atentos, pensemos na tua bondade, e quando somos julgados, esperemos na tua misericórdia. Depois da clemência, Deus usa o rigor, o título. Por onde até aqueles que na sua vida se portaram como insensatos e injustos fizeste sofrer os mais horríveis tormentos por meio daquelas coisas que o adoraram. Porque no caminho do erro andaram largo tempo vagabundos, tendo por deuses aqueles que entre os animais são inúteis, vivendo a maneira dos meninos insensatos. Por isso, como as crianças insensatas lhe destes um castigo por zombaria, mas os que não se emendaram com esses lúbitos e increpações e escritaram um juízo digno de Deus, porque vendo-se examinar pelas mesmas coisas que se indignavam, sofrendo-as por meio das que eles tinham por deuses e reconheceram por verdadeiro Deus aquele que no outro tempo afirmaram que não conheciam. Por isso é que veio ela sobre o remate da sua condenação. Insensatez da idolatria. Capítulo 13. São, porém, vãos todos os homens nos quais não se acha a ciência de Deus, e que pelas coisas boas que se veem não puderam conhecer aquele que é, nem considerando as suas obras reconheceram quem era o artífice, mas reputaram por deuses governadores do universo, ou ao fogo do espírito, ou ao ar comovido, ou ao giro das estrelas, ou à imensidade das águas, ou ao sol e à lua, de cuja formosura eles se encantados julgaram deuses. Reconheçam quanto é mais formoso do que eles, que é o Senhor, porque o autor da formosura criou todas essas coisas. Ou se eles se maravilharam da sua virtude e influência, entendam por elas que é o que faz mais forte do que elas, porque pela grandeza da formosura da criatura se poderá visivelmente chegar ao conhecimento do Criador delas. Porque se eles talvez erram, é buscando a Deus e desejando o achar, porquanto eles o buscam vivendo no meio das suas obras, e se capacitam de que são boas coisas que se veem, mas por outra parte, nem esses merecem perdão, porque eles puderam ter luz bastante para poderem conhecer a ordem do mundo. Como não descobriram eles mais facilmente o Senhor deles? Interessante. Vamos lá. Fabricação de ídolos. Porém, são desgraçados entre os mortos, e entre os mortos está a esperança daqueles outros, que chamaram deuses as obras das mãos dos homens, ao ouro e à prata, a invenção da arte, as semelhanças de animais ou uma pedra inútil, obra de mão antiga, como se algum artífice fiável cortasse do mato algum tronco direito e destramente lhe tirasse toda a casca, valendo da sua arte, fizesse com esmero alguma peça útil para o uso da vida, e das relíquias daquela obra se servisse para cozinhar a comida, e quanto ao resto de tudo isso, que para nenhum uso é útil por ser um madeiro torto, e ao cheio de nós ele cuidadosamente
muito devagar o desbastasse pela perícia de sua arte dessa figura, e o afeiçoasse em forma de homem, ou proporcionasse alguns animais, dando-lhe vermelhão e pintando uma cor encarnada, contrafeita, encobrindo-lhe toda a mancha que nele há. E lhe fizesse um correspondente nicho e pondo na parede, segurando com algum ferro, usando ele dessa precaução para que talvez não caísse, reconhecendo, e se não puder ajudar a si mesmo, porque é uma imagem, tem necessidade de socorro, fazendo-lhe votos, o consultasse a respeito da sua fazenda e de seus filhos e de suas bodas. Não se envergonha de falar com aquele madeiro que está sem alma. Pela saúde, roga, por certo, a um inválido, e pela vida pede a um morto. Invoca em seu socorro a um inútil. E para o seu bom sucesso da jornada se vale do patrocínio aquele que não pode andar. E para o que há de se adquirir e tem de traficar, e para um bom êxito de todas as suas coisas, implora a quem para tudo é útil. Capítulo 14. Os navegantes. Outro da mesma sorte, fazendo tensão de se meter ao mar e começando a dar a vela sobre as feras ondas, invoca um madeiro mais frágil do que o lenho que o leva, porque a cobiça de adquirir o inventou e o artífice pela sua habilidade o fabricou. Mas a tua providência, ó Pai, é a que o governa, porque tu até no mar abriste caminho, e uma derrota seguríssima por entre as ondas, mostrando que é poderoso para salvar todos os perigos, ainda que alguém se meta no mar sem arte, mas para que as obras da sua sabedoria não fossem vãs. Por essa causa também os homens confiam até de um pequeno lenho das suas vidas, e passando o mar, se têm salvado por meio de uma embarcação. Mas até do princípio, quando perecerem os soberbos gigantes, acolhendo-se a presença de toda a terra e um vaso que era governado por tua mão, este conservou ao mundo os fiadores da sua propagação. Porque o madeiro, pelo qual se faz justiça, é bendito, mas o ídolo que é feito por indústria das mãos tão maldito, ele mesmo com quem os fez, e porque de fato o fabricou. E aquele, porque sendo uma coisa frágil, foi chamado Deus, e Deus igualmente aborrece aos ímpios e a sua impiedade, porquanto a obra que foi feita com aquele que se fez perecer a tormento. Por essa causa também não se terá respeito aos ídolos das nações, porque as criaturas de Deus fizeram um objeto de abominação, e um motivo de tentação para as almas dos homens, e um laço para os pés dos insensatos. Origem da idolatria. Porque o primeiro ensaio da formatura dos ídolos foi o princípio da fornicação, e o seu último descobrimento foi a corrupção da vida. Porque nem o havia princípio, nem o há de haver para sempre. Porquanto a vaidade dos homens foi a que introduziu no mundo, e por isso em breve se tem de ver seu fim. Penetrado, pois um pai de sensível mágoa fez a imagem de seu filho que cedo lhe fora arrebatado. E aquele que então havia falecido como homem, começa agora a adorar como a Deus, e se lhe estabelece entre os seus servos cerimônias e sacrifícios. Depois, como andar no tempo autorizado ao mau costume, foi observado este erro como lei, e por mandado que tiranos eram adorados os simulacros. E quando aqueles que aos homens não podiam honrar em sua presença por causa de o acharem longe, tendo feito trazer a remontada distância do seu retrato, fizeram manifesta a imagem do rei a quem queriam honrar, para que chegassem com seu empenho reverenciar como estivera presente naquele que estava ausente. Ora, aos que eram ignorantes, foi levantada ao culto daquela amorosa estação de artífice, porque desejando este encher as medidas ao que lançou a mão dele, se esmerou com a sua arte para representar uma figura melhor que fosse possível. E o vulgo dos homens, arrebatado da formosura da obra, tomou logo Deus, aquele que até ali fora, honrado como um homem. E esta foi a ilusão da vida humana. Porquanto os homens, ou por satisfazer ao seu particular afeto, ou por obsequiar os reis, deram às pedras e ao pau um nome incomunicável. Efeitos deploráveis. Não tinha sido bastante aos homens terem eles errado acerca do conhecimento de Deus, mas ainda vivendo em grande guerra de ignorância, chamam paz a tantos e tão grandes males, porque ou sacrificando seus próprios filhos, ou fazendo sacrifícios ocultos, ou celebrando vigílias cheias de maturidade, nem conservam com a sua pureza a sua vida, nem os seus matrimônios, mas um ao outro mata por inveja ou entristece adulterando. Todos os crimes se acham de mistura, e o sangue e o homicídio, o furto e o engano, a corrupção e a infidelidade, a turbação e o perjúrio, o tumulto dos bons e o esquecimento de Deus, a contaminação das almas, a mudança do nascimento, a inconstância dos matrimônios e as desordens dos adultérios e da impudicícia. Porque o culto dos ídolos abomináveis é a causa do princípio e fim de todo mal. Porque ou fazem desatinos quando se divertem, ou vaticinam, por certo, falsidades, ou vivem sem justiça, ou juram falso incontinente. Porque enquanto eles confiam nos ídolos que não têm alma, esperam, fazendo tais perjúrios,
não receber detrimento. Porém, sobre eles virá o merecido castigo de ambos esses crimes, porquanto sentiram mal respeitados aos ídolos e juraram injustamente, desprezando com dolo a justiça. Porque não é o poder daqueles por quem juraram, mas apenas dos que pecaram, e que anda sempre no alcance da prevaricação dos injustos. Capítulo 15. Benefícios da verdadeira religião. Mas tu, ó Deus nosso, és suave e verdadeiro, paciente e tudo governas com misericórdia. Porquanto, se pecarmos, não deixarmos de ser seus, conhecendo a tua grandeza, e se nós não pecarmos, sabemos que tu nos contas o número daqueles que te pertencem, porque o conhecer-te é a consumada justiça, o saber da tua justiça é o teu poder, é a raiz da imortalidade. Pelo que não nos tem feito cair no reinvenção da arte má dos homens, nem o sombreado de uma pintura trabalho fruto, nem uma efígie entalhada em várias cores, cuja vista excita a concupiscência a um insensato, porque afeiçoa no fantasma de uma imagem morta sem vida. Aqueles que o mal são dignos de pôr a sua esperança em semelhantes deuses, assim que os fazem, como os que amam e os que o adoram. Vaidade da idolatria. Também, do mesmo modo, um oleiro, apertando a terra mole, forma com seu trabalho cada um dos vasos destinados para os nossos usos, e do mesmo lodo faz vasos, que são para eles como asseio nos servimos, e os outros igualmente a eles são contrários. Mas ele não é igualmente, é igualmente. Mas ele é o oleiro, é o juiz que arbitra o qual seja o uso que devemos ter estes vasos. E com vão trabalho forma um Deus do mesmo lodo, aquele que pouco antes fora feito em terra, que dali a pouco se resolve naquilo de onde foi tomado, quando se lhe pedir o tributo da vida que ele tinha. Mas todo o seu cuidado é não por se haver de empregar no trabalho, nem porque a vida lhe é curta, mas porque se põe a competência dos artífices de ouro e da prata. Imita igualmente aos que trabalham em bronze, repulta esta sua maior glória por exprimir umas aparentes figuras, porque o seu coração é cinza, sua esperança é uma terra insubsistente e mais vil do que o lado da sua vida. Porquanto não o conheceu ao que formou e ao que lhe inspirou a alma, que obra e que pelo seu assopro infundiu nele o espírito de vida. Mas até julgaram que a nossa vida era um divertimento, que a maneira de viver tinha sido destinada para o lucro e que importava por qualquer meio, ainda ilícito, adquirir cabidais. Porque este, que forma em matéria de vasos quebradiços, simulacros, sabe que peca mais de todos. Entendi. Cultos egípcios. Porque os inimigos do teu povo e que o dominam são todos insensatos e sobre toda a imaginação infelizes e soberbos, porquanto eles reputaram por deuses a todos os seus ídolos das nações, os quais nem usos dos olhos têm para ver, nem narizes para tomar a respiração e nem ouvidos para ouvir, nem dedos nas mãos para palpar, e ainda seus pés são preguiçosos para andar, porque um homem que é quem os fez, e quem recebeu o Espírito emprestado, este os formou. Porquanto nenhum homem poderá fazer um Deus semelhante a si, porque sendo mortal foram com as suas mãos mais iníquas uma obra morta, porquanto ele mesmo é o melhor do que aqueles a quem adora, porque ele tem realmente vivido, sendo mortal, mas aqueles nunca. Eles, porém, adoravam até os mais vis animais, porque as coisas insensíveis comparadas com estes, piores são do que eles. Mas, nem ainda pela vista de poder qualquer, ver daqueles animais alguma coisa boa. Eles, porém, fugiram do louvor de Deus e da sua bênção. Capítulo 16. Comparação entre israelitas e egípcios. Por amor dessas coisas e por outras assim semelhantes, merecidamente padeceram tormentos e foram exterminados por uma multidão de sevandijas. Em lugar dessas penas, tratastes amicavelmente o teu povo, a quem deste satisfação do apetite do seu gosto quanto a um novo sabor, e aparelhando-se por iguaria crescidas codornizes, para que, estando aqueles por certos com vontade de comer, por causa das pragas que se lhes mostraram e enviaram, ficassem com antojo até a comida necessária. Mas estes postos, em necessidade por pouco tempo, gostaram um novo manjar, porque importava que sobreviesse essa ruína inevitável e exercitaram a tirania, mostrar só a estes de que modo eram exterminados seus inimigos. Porque quando veio sobre eles a cruel ira dos animais, eram mortos pelas mordeduras de cobras astuciosas. Porém a tua ira não durou para sempre, mas eles só por pouco tempo estiveram na turbação para lhes servir advertência, tendo um sinal de salvação para os fazeres lembrar dos mandamentos da tua lei. Porque aquele que se voltava para o referido sinal não era curado porque o via, mas sim porque és o Salvador em todos os homens. Nesta ocasião fizeste tu ver os inimigos, que és tu que livras de todo mal.
Porquanto, aqueles que mataram as mordeduras dos gafanhotos e das moscas e não se achou saúde para sua alma, porque eram dignos de serem assim exterminados, mas nem os teus filhos vencendo os dentes dos dragões venenosos. Porque, sobrevindo a tua misericórdia, os sarava, pois eram aprovados na memória os seus preceitos e logo ficavam salvos, para que não sucedesse que, caindo deles num profundo esquecimento, não pudessem utilizar-se do seu adjutório. Porquanto, nem foi a erva que os sarou, mas em algum lenitivo, mas sim a tua palavra, Senhor, que sara todas as coisas. Porque tu, Senhor, és o que tens o poder da vida e da morte, e que os leva às portas da morte, e que daí os tiras. Verdadeiramente pode um homem por malícia matar o outro, mas quando tiver saído do espírito, voltará, para formar a alma que já foi concebida. Porém, o escapar da tua mão é coisa impossível. O fogo e o maná. Por isso, dizendo os ímpios que te não conheciam pela fortaleza do teu braço, foram açoitados, tendo padecido perseguição por águas novas e saraivas e chuvas tempestuosas e consumidos pelo fogo. E o que nisto havia admirável era que o fogo ateava ainda mais na mesma água que tudo extingue, porque o universo é vingador dos justos. Pois, em um tempo, se amansava o fogo, para não queimarem os animais que tinham sido enviados contra os ímpios, e isto para que, vendo eles uma tal maravilha, reconhecesse que por um juízo de Deus é que padeciam desta perseguição. E noutro tempo, ardia o fogo na água de todas as partes, chegando a exceder o seu natural para acabar com todas as produções de uma terra iníqua. E em contraposição de tudo isso, alimentaste o teu povo para o mantimento dos anjos e lhe deste pão vindo do céu, preparado sem trabalho, que tinha em si toda a delícia e a suavidade de todo sabor. Porque este alimento mostrava a doçura que tens para com teus filhos, porque acomodando-se à vontade de cada um, ele se transmutava no que cada um queria. E a neve e o gelo aturavam a violência do fogo e não se derretiam, para que soubessem que destruía os frutos dos inimigos a um fogo que ardia no meio da saraiva, que os cintilava entre a chuva. Mas este fogo, para que fossem sustentados os justos, como que abandonou com a sua própria força? Porque a criatura, servindo-te a ti, teu Criador, se inflama por atormentar os injustos, e a torna mais benigna para fazer bem a favor daqueles que em ti confiam. Por causa disso, ela se transformava, e em todas as formas servia a tua graça, que tudo se sustenta, para satisfazer a vontade daqueles que a ti desejavam, para que soubessem os filhos a quem amaste, Senhor, que não soubessem os teus filhos, Senhor, que não são os frutos que a terra produz, os que sustentam aos homens, mas a tua palavra é a que conserva aqueles que em ti creram. Porque pelo fogo não podia ser devorado, aquecido por um escasso raio de sol imediatamente se desfazia, para que todos fosse notório que se importava prevenir do nascer do sol para te bendizer, e que deve cada um adorar logo ao raiar da manhã, porque a esperança do ingrato se derreterá como o gelo do inverno e se perderá como uma água inútil. Trevas no Egito, capítulo 17. Grandes são, pois, Senhor, os teus juízos e inefáveis as tuas palavras. Por isso as almas indisciplinadas se desgarraram, pois quantos iníquos se persuadem que podiam dominar uma santa nação ligados com as prisões das trevas, e de uma longa noite, encerrando em suas casas, ficaram fugitivos da perpétua violência. E quando eles cuidaram de estarem escondidos na obscuridade dos seus pecados, foram dispersos com o véu tenebroso do esquecimento, horrendamente espavoridos com a sombra excessivos e perturbados. Pois nem a cova em que estavam os guardava sem temor, porquanto baixo sobre eles um certo estormo os perturbava, aparecendo-lhes vastos espectros medonhos de pavor os combatiam. Verdadeiramente, numa atividade de fogo, lhes podia dar a luz, nem as puras chamas das estrelas podiam esclarecer aquela horrorosa noite. Mas de repente lhes aparecia fuzilando um clarão de fogo que infundia temor. Sobressaltados com medo daquele objeto que mal se divisava, julgaram serem mais formidáveis do que eram as coisas que seus olhos se ofereciam. Então é que todas as ilusões da arte mágica ficaram com ludíbrio, desacreditadas, e a vanglória da sua sabedoria convencida com a ignomínia. Porque os que prometiam expelir os tremores e turbações da alma desfalecida, esses eram os que estavam ridiculamente languidos pelo espanto e de que todo o ocupava, porquanto ainda que nenhum dos espectros os turbava, assustados com as passagens dos animais e com os silvos de serpentes, pereciam tremendo de medo, recusando ver o ar que ninguém de modo algum poderia evitar, porque sendo medrosa maldade, ela dá testemunho da sua condenação, pois sempre uma consciência perturbada presume coisas cruéis, pelo que o temor não é outra coisa mais
mais do que a turbação da alma, que se crê destituída de todo socorro, enquanto ela dentro de si tem menos esperança de auxílio, por mais formidável que ela seja na casa que a atormenta. Aquele, pois que numa noite verdadeiramente irresistível e vinda do mais baixo e profundo dos infernos dormiam o mesmo sono, umas vezes eram agitados pelo temor dos monstros, outras desmaiavam pelo desfalecimento do seu espírito, porque os sobressaltavam, não repetindo e não esperando temor. Depois disso, algum deles tinham caído. Ficava como preso num cárcere, encerrado sem ferro. Porque... Peraí, eu vou voltar aqui que confundiu. Aqueles, pois, se numa noite verdadeiramente resistível e vinda do mais baixo e profundo dos infernos dormiam no mesmo sono, umas vezes eram agitados pelo temor dos monstros e outras desmaiavam pelo desfalecimento do espírito, porque sobressaltavam repentino e não esperado temor. Depois disso, se algum deles tinha caído, ficava como preso num cárcere encerrado em ferro. Porque se era o camponês ou pastor que se ocupava nos trabalhos do campo, tinha sido apanhado e sofria necessidade inevitável. Porque todos estavam ligados com uma mesma cadeia de trevas, ou fosse o vento quando assoprava, ou o suave canto dos passarinhos entre os espessos ramos da árvore, ou a violência da água correndo com ímpeto, ou o grande ruído que faziam as pedras quando precipitavam, ou a cadeira dos animais que retouçavam juntos, sem eles os poderem ver, ou a forte voz das feras que bramavam, ou o eco dos mais altos montes retumbava. Tudo isso lhes fazia ter mortais delíquios de temor, porque todo o resto do mundo está alumiado com uma clara luz que se ocupava nos seus trabalhos em impedimento algum, mas sobre eles só estava posta uma carregada noite, imagem das trevas que lhes havia de sobrevir, por onde eles a si mesmos eram insuportáveis mais do que as próprias trevas. Luz para o povo de Deus, capítulo 18. Mas os teus santos tinham uma luz grandíssima e ouviam a tua voz, porque não viam a sua figura. E porquanto eles não tinham padecido das mesmas coisas, te engrandeciam. E os que antes haviam sido maltratados te davam graças, porque já não eram. E te pediam à mercê dos que houvesse essa diferença. Por isso tiveram por guia de um caminho em que não eram práticos, uma coluna ardente de fogo, e lhes deste um sol sem serem privados da luz, e do padecer um cárcere de trevas, pois tinham em prisões encerrados a teus filhos, por meio dos quais se começavam a dar ao mundo luz incorruptível da tua lei. Morte dos primogênitos egípcios. Quando eles entrarem em pensamento de tirar a vida dos infantes dos justos, exposto um filho libertado para castigo deles, tu lhes tiraste grande multidão de filhos, e junto destruíste nos abismos das águas. Porque aquela noite foi antes conhecida por nossos pais, para que, sabendo com eles a verdade, que a juramento deram crédito, ficassem os seus ânimos mais tranquilos. E foi, na verdade, alcançada pelo teu povo a conservação dos justos e o extermínio dos injustos. Porque assim como tu castigastes os nossos adversários, assim também unimos-nos a ti e nos engrandeceste. Porque os justos filhos dos bons que te ofereciam o oculto sacrifício estabeleceram como um acordo em lei da justiça, que os justos receberiam igualmente assim os bens como os males, já cantando louvores dos seus pais. Mas ao mesmo tempo, se estavam ouvindo confusas vozes dos seus inimigos e os lamentáveis prantos do que choravam a morte dos infames. E com a mesma pena foi afligido o servo do Senhor, e o homem plebeu padeceu o mesmo que o rei. Todos, pois, tinham do mesmo modo inumeráveis mortes com o só gênero de morte, porque nem os vivos bastavam para os enterrar, porquanto, em um momento, foi exterminada a prole, que das suas famílias era a mais esclarecida. Porque os que eram de todo ponto incrédulos por causa dos encantos, logo que sucedeu o extermínio dos primogênitos, confessaram que aquele era o povo de Deus. Porque quando tudo repousava num profundo silêncio e a noite estava no meio do seu curso, a tua palavra toda poderosa, baixa lá do céu, desde os teus reais assentos de improviso, saltou do meio da terra do extermínio, como um inexorável conquistador, tendo uma aguda espada que levava o teu irrevogável decreto, e que, pondo-se diante deles, tudo encheu de mortes, e estando em pé sobre a terra, chegava a tocar no céu. Então os turbaram imediatamente visões horríveis, sonhos, e vieram sobre eles temores não esperados. E um lançando a morte ao meio do morto, outra da outra, mostravam a causa da morte de que morriam, porque as visões que os turbaram lhes advertiram isso antes, para não suceder morrerem sem saber a causa dos males que padeciam. Flagelo passageiro para os israelitas.
É verdade que também tocou os justos uma prova de morte, que no deserto houve um levantamento da multidão. Mas não durou muito tempo a sua ira, porque apressando-se o homem irrepreensível a interceder pelo povo, lançando mão do seu ministério, apresentando rogos e deprecações sobre o incenso, atalhou os progressos da ira, e pôs fim àquela necessidade mostrando que é teu servo. Não venceu as turbações com a força do corpo, nem com o poder das armas, mas sim com a sua palavra. Sujeitou aquele a si mesmo que se maltratava, representando-lhes o juramento e a aliança dos seus pais. Porque tendo caído os mortos, porque tendo já caído mortos a montões sobre uns e outros, ele se meteu de permeio e rebateu o ímpeto, e separou aquele caminho que ia ter os vivos. Porque numa vestidura talar, que tinha e estava sobre todo o orbe na terra, e as grandezas dos padres achavam esculpidas nas diademas da sua cabeça. Estas coisas, pois cedeu o exterminador e temeu-as, bastava ser-lhes feito sentir esta prova da tua ira. Bastava ter-se-lhes sentir esta prova da tua ira. Capítulo 19. Passagem do Mar Vermelho. Mas sobre os ímpios, até o fim veio a ira de Deus, sem misericórdia, porque ele também sabia antemão do que tinha que acontecer, porquanto eles mesmos, tendo permitido os israelitas que se fossem, havendo já despedido com grande pressa, levados ao arrependimento, disto que iam em seu alcance, pois quando eles tinham ainda em mão o pranto e estavam chorando junto aos sepulcros dos mortos, passo à ruína tomaram outro desígnio de ignorância, e aos que tinham expulsado com rogos, perseguiam depois como fugitivos, porque lhes levavas a este fim e uma necessidade de que eram dignos. Perdiam a lembrança dos que lhe tinham acontecido para que o castigo enchesse o que falava aos seus tormentos, para que ao mesmo tempo tivesse o teu povo um miraculoso trânsito, e eles achassem um novo gênero de morte, porque todas as tuas criaturas tomavam como no princípio cada uma no seu gênero uma nova forma, obedecendo aos teus mandados, a fim de que os teus servos se conservassem ilesos. Porque uma nuvem fazia sombra ao seu arraial, e onde antes havia água, apareceu terra seca, e no Mar Vermelho uma passagem sem embaraço, e um campo viçoso no seu profundo abismo, pelo qual passou toda a nação hebreia, que era protegida da tua mão, vendo as maravilhas dos seus prodígios, porque a maneira de cavalos que têm bom pasto, eles tomam a sua refeição como cordeiros, e saltaram de prazer, engrandecendo a ti, Senhor, que os livraste, porque estavam ainda lembrados de todas as coisas que aconteceram no tempo da sua vivenda, em terra estranha, e como em vez de geração em geração de animais, produziu a terra moscas, em um lugar de peixes, destranhou o rei a multidão de rãs, e ultimamente viram uma nova casta de aves, quando levados da petência pediram manjares para o seu desfastio, porque para o seu despacho da súplica do seu desejo lhes vieram a banda do mar, crescidas codornizes, castigando os sodomitas, mas sobre os pecadores, ao contrário, descarregaram vexações, não sem aqueles avisos que antecipadamente tinham sido feitos pela violência dos raios, pois justamente padeciam segundo suas maldades, porquanto eles usaram uma inhospitalidade mais detestável, pois uns não davam agasalhos àqueles estrangeiros desconhecidos, e outros, a uns bons hóspedes, reduziam a escravidão, e não foram por isso castigados, mas ainda havia outro diverso motivo para eles o serem, que era o tratarem com desumanidade a uns estranhos, mas aqueles que receberam com alegria os que já tinham vivido com eles debaixo das mesmas leis, foram os que afligiram com muitos cruéis trabalhos, foram feridos de cegueira, como aqueles à porta do justo, quando tendo sido repentinamente cobertos de trevas, buscava cada um a entrada da sua porta, porque tudo sucede quando os elementos se convertem uns e outros, do mesmo modo que o instrumento músico se muda de qualidade de som e tudo guarda a sua harmonia, do que se pode fazer a um certo conceito, pelo mesmo sucesso que então se viu. Louvor a Deus onipotente e salvador. Porque os animais terrestres pareciam mudados em aquáticos, e os que nadavam nas águas se passavam para a terra. O fogo, excedendo a sua virtude, se ateava no meio da água, e esta esquecia da natureza que o tem de apagar. As chamas, pelo contrário, não ofenderam a carne dos animais corruptíveis que andavam entre elas, nem dissolviam aquele delicioso manjar que se desfazia facilmente como gelo, porque em todas as coisas engrandeceste, Senhor, ao teu povo, e o honraste e não desprezaste, assistindo-lhe todo o tempo e em todo lugar. Terminamos o livro da sabedoria. Amanhã a gente entra em Eclesiástico.